Delegado, ontem nós falamos com o chefe do DEIC, o delegado do DEIC, a respeito sobre a operação, uma das operações que foi feita essa semana em Porto Alegre, que trata sobre um sufoco no que diz respeito à questão financeira das quadrilhas que usam através da droga, lava dinheiro em concessionárias, compra e venda de imóveis. E tem dentro disso aí também, foi falado sobre quadrilhas que têm envolvimento com assalto a bancos. Nós tivemos um fato aqui em Amaral Ferrador, que fazia alguns meses que não acontecia, mas ele citou o nome Cangaço, Novo Cangaço. Eu queria que o senhor explicasse para nós por que vocês da polícia chamam isso de Novo Cangaço. Bom, Fábio, deve ter conversado com o delegado João Paulo, né, Abreu, Isso. do DEIC, que é o delegado responsável pela delegacia de roubos lá, e que trabalha em todo o estado com os crimes de roubo a banco, né. E esse roubo a banco mais recente que nós tivemos aqui na região, que é o de Amaral Ferrador, foi um exemplo do que a gente chama de novo cangaço. E por que é novo cangaço? Todo mundo conhece a história do Lampião e tal, que é o cangaceiro mais conhecido do Brasil, né, e que atuava lá no Nordeste. E aqui se intitulou Novo Cangaço porque as organizações criminosas que atuam no roubo a banco utilizam uma espécie de cordão humano, né, normalmente na saída do banco, deixam apenas um integrante da quadrilha ali fora, normalmente com um fuzil, uma arma com poder de fogo maior, fazendo aquele cordão humano, enquanto os demais estão dentro do banco, praticando o roubo e juntando dinheiro, enfim, para depois saírem. E ainda, normalmente, na saída levam duas vítimas, né, para poder conseguir sair da cidade. Então, a isso se denominou Novo Cangaço, né, porque se utilizam de reféns, enfim, para fazer aquele cordão humano para poder sair da cidade. O João Paulo tem trabalhado com todas as regiões do estado, e principalmente quando acontece aqui na região, aqui conosco. A gente está trocando informações a todo momento, né? Mesmo em períodos em que não há roubos em andamento, né? Sim. Porque tem que, enfim, se monitorar essas quadrilhas constantemente. E nesse roubo a banco que aconteceu aqui em Amaral, tão logo aconteceu o fato, nós nos deslocamos para lá, junto com a Brigada Militar de toda a região, enfim, fizemos um cerco, que foi bem sucedido, porque logo após eles abandonarem o veículo roubado, em Pantano Grande, que eles utilizaram no roubo, eles abandonaram o veículo numa estrada que liga a Encruzilhada, entraram no mato, a polícia chegou logo depois, conseguiu fazer o cerco, Polícia Civil, Brigada Militar, né? Isso é muito importante, a gente chegar logo depois que eles entram em algum mato, enfim, algum local. Acionamos já no caminho o DEIC, né? Sim. E o setor aéreo da Polícia Civil e a Polícia Militar da mesma forma, né? Com isso, com os helicópteros, nós conseguimos impedir que eles se afastassem muito do local onde eles fizeram o abandono do veículo e ficaram embretados ali, e o cerco foi se fechando até que se conseguisse fazer as prisões. Algumas ali no local, outras em Encruzilhada do Sul. Então isso acaba fazendo com que futuros roubos, né, não ocorram na região, né, porque a prisão ou morte dos integrantes dessas quadrilhas é importante para que isso acabe não ocorrendo depois. Te falo sobre, pergunta, informação privilegiada. Eles estão conseguindo informações de movimentação de dinheiro para poder montar isso? Porque às vezes, era uma terça-feira, uma segunda-feira, Manaus... Como é que essas quadrilhas têm essa informação dessa movimentação? É assim, Fábio, eu digo que com certeza nenhum roubo a banco é feito na sorte, né? Digamos assim, não, vamos amanhã lá no banco, porque pode ser que tenha dinheiro. Sim. Isso não acontece, né? Então, normalmente as quadrilhas, elas planejam um roubo com bastante antecedência. Procuram informações que normalmente são privilegiadas, ou vêm de dentro do próprio banco, de algum funcionário, ou de transportadoras, né, que entregam dinheiro de a tal hora, né? Infelizmente isso acontece. Então, essas informações é que são repassadas às quadrilhas, claro, mediante normalmente paga, né? Sim. São pagas, informações pagas, e depois são utilizadas no roubo, né? Então, nenhum roubo é feito sem planejamento.
desde a hora da entrada até o momento da fuga, né? Para onde eles vão ir depois do roubo. Então isso tudo é bem planejado e certamente há informações, infelizmente, privilegiadas que eles chegam até eles. O sucesso da investigação policial aí, das prisões, dessas coisas, como é que tem sido recebido pelos policiais quando isso está no judiciário? Porque aí tem uma outra demanda, juízes, promotores que vão analisar o trabalho. Esta profissionalização de vocês, cada vez mais aguçada, de fazer uma boa prova, como é que tem sido esse... Porque eu chamo de embate, não é embate de denegrir nada, né? Mas é um embate de você preparar uma acusação e do lado tu ter um promotor, defensorias, advogados e o juiz para ver isso. Como é que está essa relação, delegado? Olha, aqui nós temos na região toda... como regra geral, um bom relacionamento entre as instituições, desde Polícia Civil, a Brigada, sim, promotoria, judiciário, né, próprios defensores públicos também, que atuam, né, na defesa desse pessoal que comete crimes. Mas o que a gente se preocupa mesmo é em fazer um inquérito bem feito, né, coletando as melhores provas possíveis que possam ensejar depois uma denúncia pelo MP e uma condenação pelo judiciário. Claro que nesse caminho a gente sabe que às vezes se modificam muitas situações, né? O que a gente acha que foi uma ótima prova, dali a pouco o MP entende que não é, né? A juíza não decreta a prisão, né? Como aconteceu agora recentemente num fato de homicídio aqui em Dom Feliciano. Nós remetemos, a delegada Vivian remeteu o pedido para o judiciário acabou não decretando as prisões, né? Embora a gente entenda que houvesse elementos suficientes para tal. Mas, enfim, nós respeitamos as decisões judiciais, não há outra forma, né, de agir, mas em relação a muitas delas discordamos. Acreditamos que o trabalho da polícia tem sido bem feito na região, tanto é que os números mostram isso, os índices em relação aos homicídios estão caindo, mas, infelizmente, às vezes não há um recebimento, né, por parte do judiciário daquilo que a gente entende que seria o melhor, né? Com decretações e prisões. Eu falo isso que tem no outro lado, nós aqui da imprensa, a população, mas o cara cometeu esse crime, por que não prenderam? Então, fica no ar uma coisa da impunidade, da coisa que não acontece, né? Eu me lembro, uns 2 anos atrás, vocês fizeram uma operação, e foi me contado por um colega seu, bastante robusta, muito assim, inclusive com filmagem, e isso não foi levado a cabo numa contextualização e num fechamento do processo adequado. Eu fico, fazer material, campana, fazer todo um material desse, e isso não servir ainda. Pergunto o seguinte, delegado, eu sei que não é da sua alçada, mas repercute no trabalho da polícia, da brigada. Daqui a pouco, nós com os presídios lotados, pode estar havendo, assim... um freamento, olha, não vou decretar prisão porque nós já estamos com as casas cheias. Olha, Fábio, a gente sente, né, claro que eu não tenho dados específicos para falar sobre isso, mas o sentimento de todos os policiais é que sim, né? Inclusive há, através do STF, uma maneira de pensar hoje, digamos assim, nesse sentido, né, de haver maior liberação de pessoas que estão presas, né? E aí a gente vê argumentos dos mais absurdos, às vezes, para soltar alguém, né? Nós temos casos aqui, até conversava ontem com o pessoal ali do setor de inteligência da Delegacia Regional, temos casos que nós estávamos vendo ontem, 2 cidadãos da região metropolitana que foram abordados numa cidade aqui da região, que estão há 1 ano aguardando a colocação de tornozeleira eletrônica. Ou seja... O que adiantou o trabalho todo da polícia lá para prendê-los, né? Levar até o judiciário, foram denunciados, enfim, condenados. O judiciário autorizou a tornozeleira? Autorizou a tornozeleira, há 1 ano eles estão, enfim, estão livres aguardando a colocação da tornozeleira. Isso causa um desestímulo à polícia. O fato que aconteceu na rodoviária no Rio de Janeiro, agora na semana, o pessoal acompanhou mesmo, foi um sequestro. Porque o cara estava em fuga, ele entrou no ônibus e sequestrou o ônibus. Atirou num cara, não sei como é que está a vida dele. Mas ele já tinha sido denunciado 9 vezes por rompimento de tornozeleira. Sim.
E como é que se justifica que ele ainda está em liberdade, né? E agora que tu vê, agora tu diz, pô, o cara que morreu, pra família do cara que morreu, tá mal. Não, o cara tá solto, por quê? Aí fica os porquê, né? Quer dizer, a responsabilização. E isso parece que só muda quando impacta alguém de autoridade ou familiar de autoridade para fazer um projeto de lei. Não, porque agora, a partir de hoje, é isso. Falta dinheiro para tornozeleira eletrônica, falta equipamento. O que será que falta? Olha, com certeza falta investimento, né? Falta investimento em casas prisionais, que para mim é o mais importante, né? Embora se tenha investido nos últimos anos, comparativamente em relação a outros, né? Mas ainda assim falta muita vaga, né? Se nós tivéssemos mais vagas em casas prisionais aqui do estado, poderíamos, ao invés de estar soltando esse pessoal com tornozeleira, deixá-los presos mais tempo, né? Que é o correto conforme a lei determina. Então, isso acaba desestimulando o trabalho das polícias muitas vezes, né? Essas solturas. Nós prendemos, às vezes, 10 vezes o mesmo cidadão e no outro dia o cara está solto de novo, né? O pessoal fala muito disso. Em Camaquã tem uma casa prisional aqui extremamente complicada. Sim. Extremamente densa, de muita gente, com capacidade pequena, e acaba não dando o cárcere necessário, adequado para a pessoa. Então isso é um problema. Isso que a comunidade que faz parte da reforma, que ajuda, né? Isso que a comunidade ajudou, senão seria a situação pior ainda. E outra coisa, ainda está no meio da cidade, né? O que é um outro problema, né? Ali facilita, inclusive, a remessa de drogas, armas, celulares, que a gente não consegue terminar nunca com celulares dentro do presídio. Hoje esse para mim é o maior problema, né, da criminalidade em todo o estado. Cortar os celulares dentro do presídio. Aí não há essa comunicação e não há como, por exemplo, continuar traficando dentro de uma cela do presídio. Eu estava brincando aqui, mas é só uma brincadeira, viu? Nós vamos botar o presídio lá no bairro São Carlos, lá. E lá não pega celular. Aí pode ser que funcione. Aí está resolvido. Porque tal de bloqueador de celular em presídio... essa é uma outra lenda, né, que não acontece. É uma coisa... não se aceita um negócio desse. O homem já está pousando em Marte e nós não conseguimos bloquear o celular numa região de 1.000 metros quadrados. É um negócio assim... inacreditável. É uma pressão de um lado, né, delegado? E no outro lado é a cidade, a comunidade que reclama. Aí, a polícia não prende, tá, o cara na rua, fulano não sei o quê. Bom, e aí, meu amigo, tem toda essa conjuntura que o delegado Vladimir Urach me traz. Mais algum dado que eu me puxei assim, que eu me cida, delegado? Olha, Fábio, a gente tem remetido aqui nos últimos anos milhares de procedimentos, como eu citei agora. Sim. E tem feito, em alguns anos anteriores, chegamos a fazer mutirões de remessas de procedimentos para o judiciário. Isso tudo agora se reflete nos números que nós temos hoje, né? Comparando com anos anteriores. Quando eu cheguei aqui em 2013, nós tínhamos 15 mil procedimentos em andamento. Hoje nós temos 808. Significa que a polícia trabalhou muito, né, para remeter todos os procedimentos, isso sem contar aquilo que vai entrando diariamente, né? Sim. Mas não fica nos caninhos fica parado nos escaninhos, então causando, né, que o problema do prende e solta também, que muitas vezes, ao invés de ter ido para o judiciário, ficou parado um tempão ali. Isso é bom. Hoje não acontece mais isso, porque nós temos um número enxuto de procedimentos. E o processo digital, como é que está funcionando? Hoje a Polícia Civil trabalha com o sistema de polícia judiciária, que é o nosso SPJ, que a gente chama, né? Totalmente digital, né? Então tudo que é feito na polícia digitalizado se remete digitalmente para o judiciário através do EPROC, né, que é o sistema eletrônico, e segue digitalmente. Então não há mais a necessidade de fazer tudo no papel, como antigamente, que demorava muito. Delegado, só para terminar então, é um assunto que é crucial a gente falar aqui, já teve outros colegas teus participando, sobre a questão jovens, crianças, isso, que é uma questão extremamente delicada. Tem se percebido o trabalho de vocês em denúncias de maltratos, estupros, esse trabalho da delegacia toda num contexto sobre esse assunto? Sim. Justamente em razão dessa necessidade que a gente notou, né, Fábio, nos últimos anos, aí, do próprio crescimento de denúncias de crimes, principalmente envolvendo crianças e adolescentes em relação a abusos sexuais, né? Nós criamos o ano passado aqui na região, depois de termos participado em final de 2022 de um congresso da Polícia Civil lá em Bento Gonçalves, onde a gente ouviu uma palestra de um perito paulista, né, sobre o tema, né, sobre
crimes sexuais na infância. A partir dali, eu e a Bianca ali na regional criamos esse programa, que hoje é feito pela Bianca e por outras policiais aqui da região, que é o Projeto Libertar, que trata justamente desse tema que envolve estupros e outros crimes sexuais envolvendo principalmente crianças e adolescentes, né? Nós já fizemos desde o ano passado para cá mais de 80 palestras aqui na região e hoje isso já está se estendendo para regiões vizinhas, como São Jerônimo, por exemplo. E tivemos, essas palestras, elas estimulam a denúncia, né, por parte das vítimas, porque nós sabemos que um grande número de crimes sequer são denunciados à polícia, né? Então esse é o objetivo principal do Projeto Libertar. E de fato, depois das palestras, nós tivemos um crescimento de 152% no número de registros desses crimes. Então, para ver como nós temos uma cifra oculta dessas ocorrências muito grande, né? Então, o nosso objetivo é trazer isso para o conhecimento da polícia, fazer a investigação e a punição efetiva desses abusadores, né? Nós aqui na região estamos conseguindo efetivar isso aí. Já levamos esse projeto ao conhecimento da chefia de polícia. Acredito que nos próximos meses, ainda neste ano, a tendência é que se espalhe para todo o estado do Rio Grande do Sul. Que nós teremos, num primeiro momento, um crescimento muito grande do número de ocorrências, né, desse tipo de ocorrência, mas que logo ali adiante isso vai dar resultado com a prisão e a punição desses autores desses crimes aí. Muito bom, parabéns. Olha, belo do trabalho que a gente acompanha aqui direto esse assunto e que está dando um resultado fantástico. Delegado Regional da Polícia Civil, muito obrigado, Vladimir Urach. Muito obrigado, Fábio, eu que agradeço, a gente está sempre à disposição.